nós concluímos que ângulos OPV são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, ok? A prof pediu que vocês fizessem alguns exercícios, nós vamos corrigi-los, mas antes de nós corrigirmos, eu começo a aula explicando a matéria que eu preciso terminar com vocês. Ao terminar a explicação, a gente vai para a correção das atividades que eu solicitei na terça-feira, combinado? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos internos e externos de um polígono. Para a gente falar disso, primeiro a gente vai relembrar a definição de polígono. O ano passado, no sexto ano, a gente definiu um polígono. Polígono era uma figura plana, bidimensional, só tinha comprimento e altura, comprimento e largura, não tinha profundidade. Polígono, figura geométrica plana, formada apenas por segmentos de reta. Então os lados tinham que ser retos, não podiam ter curvas. Eu desenhava no quadro para vocês várias figuras e perguntava se era ou não um polígono. Então não podia ter lado curvo. Figura geométrica plana, formada apenas por segmentos de reta, que não se cruzam e não podem ter parte vazada. Não se cruzam, os nossos segmentos não passavam um por cima do outro. E não poderia ter um buraco na nossa figura para que ela fosse considerada um polígono. Então, já que a gente relembrou a definição de polígono, nós vamos desenhar alguns polígonos no quadro. Figuras conhecidas por vocês há bastante tempo. O triângulo, o retângulo, o quadrado, o trapézio, o losango, o paralelogramo. A prof vai pegar um pentágono também. O ano passado nós também definimos o que era um polígono regular. Quem lembra para me ajudar a definir o que é um polígono regular? Polígono, figura geométrica plana, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam e que não tem parte vazada. Então eu tenho 3 polígonos desenhados no quadro. Agora me digam, o que era um polígono regular? Regular, vamos ver quem lembra da nossa definição. Pensem que regularidade é algo incomum. Polígono regular é especial porque ele tem todos os lados de medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais. Então, um polígono regular tem lados e ângulos de mesma medida. O prof não lembrava. Isso, a Camila escreveu lá no chat para mim, todos os lados iguais, perfeito, e todos os ângulos iguais, são 2 condições. Então, nós vamos colocar aqui como lembretezinho, polígono regular. O que ele tem de especial? Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Símbolo de ângulo está aqui, né? Aquele olhinho. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então a prof vai trabalhar aqui com vocês. Esse é um triângulo, um polígono regular, esse é um triângulo equilátero. Tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Mas eu vou mostrar para vocês que, como um polígono, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Aqui, ângulo interno é o que fica logo dentro da figura. Esse é o ângulo interno do nosso polígono. Este é outro ângulo interno dentro da figura. E esse é o terceiro ângulo interno. Então, ângulos internos são ângulos que estão dentro da figura. São formados aí pelos lados consecutivos. Esses são ângulos internos. Ângulos internos estão dentro da figura. E eu tenho aqui o ângulo ABC.
Pzinho, Czinho, sempre com acento circunflexo para representar ângulo. Mas eu também posso, em uma figura, ter o chamado ângulo externo. Prof, se o ângulo interno está dentro, logicamente o ângulo externo estará fora, ok? Ângulo interno é formado por dois lados do meu polígono. Ângulo externo é formado por um lado do polígono e o prolongamento do outro lado. Como assim? Vejam, por favor. Meu ângulo A vai ser formado, esse seria o ângulo externo. Ele é formado por esse lado do meu polígono e o prolongamento do lado AC. Eu prolonguei o lado AC, deixa eu botar o vértice A aqui. Eu prolonguei o lado AC para eu poder achar o ângulo externo. Vou chamar de ângulo externo A. Bom, o ângulo B tem o interno e tem o externo. Como é que eu acho o externo, prof? Mais uma vez, eu vou prolongar o lado do meu triângulo. Quando eu prolongo, eu acho o meu ângulo externo formado pelo lado BC e pelo prolongamento do outro. Aqui, esse é o meu ângulo B. O meu C também tem ângulo externo, professora Raquel? Tem. Eu vou prolongar o lado BC. Deixa eu tirar a letrinha C daqui. Eu prolongo o lado BC. Prolongo, gente, é como se eu botasse a minha régua aqui, ó, e riscasse em linha reta. Prolongamento do lado em linha reta. Esse prolongamento forma um ângulo externo. Esse seria meu ângulo externo C. Bom, minha pergunta para vocês, 7. Dúvida no que é interno e no que é ângulo externo no triângulo? Sim ou não? No triângulo. Se sim, digam qual. Se não, escrevam ou falem. Dúvidas do que é interno e externo no triângulo? Então, nós vamos para o retângulo, ok? Retângulo também, ok? Tem 4 ângulos internos, ângulos que ficam dentro da figura. E esses daqui são ângulos de 90 graus, né? Então, esse é ângulo interno, esse é interno, esse é interno e esse é interno. 4 ângulos internos. Vou prolongar os lados para eu achar os ângulos externos. Prolongo, ó. Esse seria o ângulo externo do meu retângulo. Prolongo esse lado, o ângulo externo. Prolongo esse lado, esse é o ângulo externo, também de 90, né? E prolongo esse último lado, esse é o ângulo externo também de 90. Antes de eu falar do pentágono, eu quero que vocês olhem para o triângulo e para o retângulo e me digam, 7, vocês percebem alguma relação entre o ângulo interno e o externo? Alguma relação entre o interno e o externo? Alguma relação vista em aulas anteriores? Posso dizer que o ângulo interno e o externo são ângulos o que, gente? Se eu juntar o vermelho com o roxo, no meu desenho, dá um ângulo de quanto? 180 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo interno junto com o ângulo externo são suplementares. A soma deles dá sempre 180 graus em qualquer polígono. O interno e o externo são sempre suplementares, como me disse a Camila, perfeito. A soma deles sempre igual a 180 graus. Querem comprovar? No retângulo eu tenho medidas para mostrar. Aqui no triângulo, nesse momento, eu só tenho o desenho, né? Visualmente,
a gente consegue perceber que eles são suplementares. Já no retângulo, a gente tem valores numéricos agora. O ângulo aqui dentro é 90, o ângulo lá fora também é 90, 90 mais 90, 180. Ângulo interno e ângulo externo, em qualquer polígono, serão sempre suplementares. Soma deles igual a 180 graus. Então, essa propriedade, nós vamos registrar. Ângulos internos e externos são suplementares quando esses dois ângulos são adjacentes, né? Quando um está ao lado do outro, eles são suplementares, então. Aqui no pentágono vai acontecer da mesma forma. O ângulo de dentro, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, interno, interno. Ângulo externo, prolongamento dos lados. Então, esse é ângulo externo, esse é ângulo externo, este e este. Eu ainda tenho ângulos suplementares. Ângulo externo, AE, 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 AE. Lá eu chamei de ABC porque eu botei nomes nos vértices. Aqui a prof não colocou nome no vértice, então eu estou chamando de ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, abreviando. Então dentro vai ficar aí, ângulo interno, ângulo interno. Não é AI, é aí, né? Ângulo interno, tá aí. Dúvidas no ângulo interno, no ângulo externo e na propriedade que eles têm? Reforcem com a prof, coloquem até ao lado do título de vocês, em cima, embaixo, do lado, onde couber, na página 55 da apostila. Ângulos internos e externos são suplementares. Soma igual a 180 graus. Registrem no material de vocês, por favor. Pergunta então, dúvidas na definição de ângulos internos e externos? Sim ou não? Ok. Bem, polígonos regulares, lembrem? Anotem lá, está na apostila de vocês também, vou pedir depois que vocês leiam. Polígonos regulares têm todos os lados e todos os ângulos iguais. Ele ainda relembra com vocês, na nossa apostila, um polígono côncavo e um polígono convexo. Vocês lembram ainda do que era? Polígono convexo. Polígono convexo é aquele que tem todos os seus vértices para fora da figura. Mostrando de outra maneira, nós vamos dizer que um polígono é convexo quando, ao ligar os seus vértices, ao traçar as diagonais dessa figura, todas as diagonais ficam dentro da imagem. Eu não tenho nenhum vértice para dentro da figura. Então, as minhas diagonais, quando eu traço as diagonais da figura, as diagonais ficam dentro do polígono. Um polígono não convexo, ou côncavo, não convexo ou côncavo, dependendo da literatura e dependendo do livro que vocês vão pesquisar, ele usa a nomenclatura não convexo ou a nomenclatura côncavo, são a mesma coisa. Ele tem um dos vértices para dentro da figura. Então vejam, aqui eu desenhei um quadrilátero qualquer para vocês, e aqui a prof desenhou um outro quadrilátero qualquer, 4 lados. Mas percebam que este quadrilátero aqui tem um dos vértices para dentro da figura. Então, quando eu for traçar as diagonais, essa diagonal aqui, que liga dois vértices, fica dentro da imagem. Essa outra diagonal, que liga dois vértices não consecutivos,
fica fora da imagem. Isso porque a nossa figura tem uma concavidade, ela tem uma parte para dentro. Por isso a diagonal ficou fora. Isso garante que o meu polígono é não convexo, é côncavo. Nós trabalhamos essas definições no sexto ano, a prof está relembrando com vocês, e ela também aparece na nossa apostila, fiquem tranquilos, tá? Ele mostra com desenhos exatamente isso que a prof mostrou aqui com desenhos no quadro também. Bom, se nós falamos de ângulos internos e externos, e vocês gravaram a propriedade que eles têm, soma do ângulo interno com o externo dá sempre 180 graus, eles são suplementares, eu avanço um pouquinho na matéria e eu falo com vocês especificamente sobre triângulos. Triângulos. Polígono de 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Concordam com a prof? 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Essa figura podia ser classificada de acordo com a medida dos lados e de acordo com a medida dos ângulos. Classificação em relação aos lados. Em relação aos lados. Nós podíamos classificar um triângulo em relação aos seus lados de 3 maneiras. Se ele tivesse 3 lados de medidas iguais, ele era chamado de triângulo equilátero. Triângulo equilátero. 3 lados de medidas iguais. 3 lados de medidas iguais. Ele poderia ter 2 lados com medidas iguais, e aí ele era chamado de triângulo isósceles. 2 lados iguais. 2 lados de medidas iguais. E ele poderia ter 3 lados diferentes, as 3 medidas totalmente diferentes. Ele era chamado então de triângulo escaleno. 3 lados de medidas diferentes. 3 lados de medidas diferentes. Além da classificação em relação aos lados, o nosso triângulo poderia ser ainda classificado em relação à medida dos ângulos. Classificação em relação aos ângulos. Se o nosso triângulo tivesse 3 ângulos agudos menores que 90, ele era chamado de triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos. Ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus. Se o nosso triângulo tivesse um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90, ele era chamado de triângulo retângulo. Triângulo retângulo, quando ele tinha um ângulo de 90 graus. E quando ele tinha um ângulo maior que 90 graus, ele era chamado de triângulo obtusângulo. O nome é bonito, né? Obtusângulo lembra obtuso. Obtusângulo, um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá? Então vamos de novo. Classificação em relação aos ângulos. Ele pode ser acutângulo. Lembra agudo, né? Acutângulo.
três ângulos agudos. Ele pode ser um triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo de 90, e ele pode ser um triângulo obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. Prof, ele pode receber essa classificação e essa ao mesmo tempo? Sim, essa classificação é em relação aos lados, essa é em relação aos ângulos. Então, ele pode ser um triângulo isósceles acotângulo, ele pode ser um triângulo isósceles retângulo, ele pode ser um triângulo isósceles obtusângulo. Nós vamos discutir ao longo da unidade que todo triângulo equilátero ele só pode ser um tipo, mas eu só conto depois, agora ainda não, tá? O escaleno pode ser qualquer uma das três opções aqui. O escaleno pode ser acotângulo, o escaleno pode ser retângulo, o escaleno pode ser obtusângulo. É só o triângulo equilátero que se classifica de uma única maneira em relação aos ângulos, mas a gente vai falar daqui a pouco, a seguir sendo os próximos capítulos. Bom, gente, em relação à classificação dos nossos triângulos, tudo bem até aqui? Então, a gente avança. A minha pergunta para vocês, será que com quaisquer três medidas de lados, eu consigo desenhar um triângulo? Será que com quaisquer três medidas de lados, eu consigo desenhar um triângulo? O que vocês acham? Sim? Talvez. Acho que sim. Bom, eu tenho aí algumas propostas. Uns acham sim, outros talvez, outros não opinaram, né? Prefiro não me manifestar, professora. Então, nós vamos colocar aqui no quadro o seguinte título: condição de existência de um triângulo. Será que com qualquer medida eu consigo desenhar triângulo? A prof vai pegar, por exemplo, as seguintes medidas. (10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros). Consigo desenhar um triângulo? Isso é um triângulo equilátero. Três lados com medidas iguais. Não há problema em nós construirmos essa figura. Um triângulo de lado 10, 10 e 10. Ok? Ele é um triângulo equilátero. Mas agora a minha proposta seria 10, 7 e 3. Será que com 10 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros eu conseguiria desenhar um triângulo? O que vocês acham? Quem vota sim, a gente consegue. Escreve lá no chat para a prof. Pode botar só o S, para não demorar. Quem acha que com 10, 7 e 3 eu consigo desenhar triângulo, bota um Szinho lá no chat. Eu tenho 27 alunos na sala, eu só tenho 2 S's. 3, 4, 5. Quem acha que não consegue também vai lá e bota um Nzinho. Fiquem à vontade, né? Podem se manifestar lá. Vamos à votação. A Maria França disse para mim que não. A Maria Eduarda disse não, não consigo. Prof? Sim. A maioria sim. Opa, já tenho mudanças de votos. Na verdade, depende. Bom, então vamos à prova real. Eu tenho 10 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros. Eu quero ver se forma triângulo. Vou mostrar para vocês a construção do primeiro. 10, 10 e 10. Deixa a prof botar aqui. Um triângulo de 10, 10 e 10, eu construiria assim, né? Usando compasso e régua para vocês verem aí a construção, é visual. Eu colocaria uma base de 10 centímetros. Oi? Isso, então saia da sala e volte, fazendo um favor.
Veja se melhora. Então, coloquei aqui 10 centímetros. Agora eu vou pegar o meu compasso. Vou abrir 10 centímetros também para construir o meu triângulo. Aqui, 10 centímetros, 10 centímetros. Construir o meu triângulo usando compasso e régua. Vou grifar ele aqui, destacar para vocês. Esse é um triângulo de lado 10, 10 e 10. Construído sem grandes problemas, é um triângulo equilátero. Perceberam? A minha proposta na sequência foi um triângulo de 10, 7 e 3 centímetros. E eu perguntei, sétimo, será que eu consigo construir? Se nós estivéssemos em sala de aula, para a aula de hoje a professora pediria que vocês trouxessem palitinhos de churrasco para a gente fazer essas construções usando palitinho de churrasco. Vocês iam cortar um palitinho com 10 centímetros, um com 7, um com 3 e vocês tentariam montar um triângulo no material concreto. A gente não está juntinhos, nós vamos fazer a construção no quadro. Eu começo colocando 10 centímetros aqui. Aqui, 10 centímetros. Agora eu vou pegar o meu compasso e vou abrir 7 centímetros. 7 centímetros. Tá aqui. E vou traçar 7 centímetros. Agora eu vou abrir no meu compasso 3 centímetros. 3 centímetros. Vou botar aqui na outra extremidade. E vou traçar. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí. Conseguem enxergar bem aonde as duas linhas se encontraram? Aonde a linha do 7 e do 3 se encontraram? Aqui elas se encontraram lá em cima, fizeram um X para eu construir. Aqui, as minhas duas linhas se encontram exatamente sobre quem? Sobre o segmento de 10. A prof mostrou aqui o ponto, ó, destaquei com o dedo, elas se encontram aqui. Então, quando eu ligar os pontos, o que eu vou ter? Uma reta e não um triângulo. Professora, não ficou claro. Queridos, condição de existência de um triângulo. Eu posso construir um triângulo com qualquer medida? Não. Depende das medidas que eu tenho. A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro lado. Não entendi. A soma de dois lados, para dar triângulo, a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se vocês somarem 3 mais 7, quanto dá? 3 mais 7. 3 mais 7. 10. Isso aí. 10 é maior que 10? Não. É igual. Por isso eu não consigo construir o triângulo. Com os nossos palitinhos de churrasco, vocês veriam que o palitinho de 10, o palitinho de 7 e o palitinho de 3 iam ficar juntinhos assim na nossa construção. Ele não formaria triângulo. Por quê? A soma desses dois lados, 3 mais 7, não é maior que 10. E para construir o triângulo, a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Então, se a prof colocasse para vocês agora, sétimo, com as medidas 10, 6 e 2 centímetros, eu consigo construir um triângulo, sim ou não? Com as medidas 10, 6 e 2. Não, por quê? Porque 6 mais 2 é igual a 8. E não é maior que 10.
perfeita a explicação do João. Ele aplicou a nossa definição. A condição de existência de um triângulo é a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro lado. Então, se eu somar 2 mais 6 dá 8, e 8 não é maior que 10. Mostrando a construção aqui no quadro para vocês, olha só. 10 centímetros. Com o meu compasso agora, eu abrirei 6 centímetros. 6 centímetros. Abro agora 2 centímetros. Olha só. Os meus arcos nem se encontram. Esse arco e esse nem tocam um no outro. Há uma diferença de 2 centímetros entre eles. Eu não consigo formar triângulo. Para eu formar, eles teriam que se encontrar, fazer um xizinho, como nesse primeiro desenho. Só fez X no primeiro desenho. No segundo não fez, eles se encontraram exatamente sobre a linha, porque 7 mais 3 dá 10, 10 é igual a 10, não é maior. E aqui, 2 mais 6, 8, 8 não é maior que 10, é menor. Então, condição de existência de um triângulo. A partir de hoje, a gente vai dizer que eu não posso construir triângulos com quaisquer 3 medidas. Eu preciso observar que a soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se isso acontecer, eu consigo desenhar. Se não acontecer, se for igual ou menor, não forma triângulo. Aí alguns alunos vão me dizer, professora, eu posso testar de forma bem rápida. Sim. Eu peço para os meus alunos sempre selecionarem o maior lado, 10, e depois somarem os outros 2. Se a soma desses 2 for maior do que o 10, é triângulo. Se não, não é. Então, se eu colocasse assim para vocês no quadro, algumas medidas, 8, 6 e 4. Alguém com o microfone aberto, fecha para a professora, por favor. Será que com esses 3, com as 3 medidas, 8, 6 e 4, eu consigo desenhar triângulo? Eu pediria sétimo, seleciono o maior lado, 8. Agora somos os outros 2. 6 mais 4. 6 mais 4? 10 é maior que 8? Sim. Então, consigo desenhar um triângulo. Com as medidas 1, 2 e 3, eu separo o maior lado, 3. Somo os outros 2, 1 mais 2. 1 mais 2? 3. 3 é maior que 3? Não, é igual. Então, aqui, eu não consigo desenhar um triângulo. Condição de existência de triângulos. Dúvidas? Condição de existência de triângulos. Sétimo. Dúvidas? Bom, a prof então agora pede que vocês peguem uma folhinha do caderno de vocês, ou uma folha branca, uma folha qualquer que vocês tenham aí pertinho de vocês, e cortem um triângulo. Gente, mas tem que ser um triângulo retinho, tá? Ou vocês cortam aí a folha retinha, ou peguem a régua e risquem. Os vértices têm que ser bem precisos, ó. Deixa a prof mostrar esse vértice aqui, ó. Os vértices têm que ser bem bonitinhos. Para a gente poder construir o que a prof está pedindo, o triângulo tem que ter vértices bem bonitinhos. Qualquer medida, só tem que ter 3 lados. Pode ser pequenininho, médio, grandão, pode ser da folha inteira, pode ser metade da folha, pode ser
um bloquinho de anotações que vocês tenham aí do lado, não importa. Eu quero qualquer triângulo. Mas todo mundo tem que fazer o seu, senão não vai conseguir comprovar o que a prof vai conversar. Desenhado o nosso triângulo, meu sétimo. Agora a prof vai pedir que vocês escolham 3 lápis de cor diferente, ou canetinha hidrocor, não importa, mas pintem os 3 vértices com cores diferentes. Pintem os 3 vértices de cores diferentes. Pintem os 3 vértices de cores diferentes. Frente e verso. Frente e verso, por favor. Pronto, gente? A prof pintou aqui. Azul, roxo e rosa. Azul, roxo e vermelho. 3 cores diferentes. Frente e verso do meu triângulo. Pronto? Nós pintamos os ângulos internos ou externos do nosso triângulo? Internos. Perfeito. Agora, com a tesoura, a prof vai pedir que vocês separem o triângulo em 3 partes, ó. Olhando para a prof aqui. Cortei para cá, ó, separei. E vou separar o outro também. Separei em 3 partes o meu triângulo. Ele estava dessa forma. Lá. A prof cortou em 3 partes, ó. Tudo bem? Agora no caderno eu vou pedir que vocês tracem com a régua uma reta. No caderno, tracem por favor uma reta. Tracem no caderno uma reta. Nós vamos agora colar esses nossos 3 ângulos internos sobre essa reta. Aí vocês vão dizer, mas como assim, professora? Nós vamos colar esses 3 ângulos sobre a reta. Deixa a prof mostrar para vocês. Vou marcar um vérticezinho, ponto O aqui, e agora eu vou colar todos os meus ângulos aqui, sobre essa reta em relação ao ponto O. Então, coloquei o primeiro, vou encaixar o segundo ali, encaixar, ó. Encostar bem encostadinho nesse, e com a pontinha no ponto O. E vou fazer a mesma coisa com o terceiro ângulo. Encaixaram perfeitamente sobre a reta. O da professora, se vocês olharem para o quadro, encaixa perfeitamente. E o de vocês aí no caderno? Os 3 ângulos encaixaram perfeitamente em torno do ponto O sobre a reta? Sim ou não? Da Camila encaixou. Da Marcela, sim. Da Camila, sim. Da Maria Eduarda, frase sim. Do Pedro, mais ou menos. Pedro tem que ser um triângulo bem feitinho. Se ele for um triângulo bem feitinho, a resposta tem que ser a mesma para todos. Amanda, sim.
agora, a prof pediu para vocês construírem um triângulo. Do João Gabriel, sim. Da Maria Eduarda Silveira, sim. Vitor, sim. Ok. Pedro deu. Agora sim. Bom, era para todos estarem me respondendo, né? Já disse, a prof tem 26 alunos na sala, eu precisaria de 26 respostas ali no chat. Mas esses que fizeram a figura me digam, posso dizer que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo, porque o triângulo de vocês e o meu é diferente. Nós não fizemos o mesmo triângulo, não fizemos com as mesmas medidas. São triângulos diferentes. Posso dizer que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a quanto, gente? Pelo desenho. 180 graus, perfeito. Tanto a Camille quanto o João me deram a mesma resposta. Soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Nós comprovamos no material concreto. Vocês construíram um triângulo, vocês pintaram os seus ângulos internos, vocês juntaram esses ângulos internos e vocês conseguiram construir um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, para qualquer triângulo, para o meu, para o de vocês, para qualquer triângulo, essa propriedade é sempre válida. Soma dos ângulos internos igual a 180 graus. E, gente, essa propriedade só é válida para triângulo. A prof saiu de uma aula do 8º ano, onde eles estavam justamente aplicando essa definição para resolver os exercícios. Então, essa construção aqui no material concreto, ó, vai nos acompanhar ao longo dos anos. A gente vai falar sobre ela muitas e muitas vezes. Então, eu gostaria que vocês colassem no caderno de matemática de vocês a construção dos 3 ângulos com um vértice, com o mesmo vértice aqui, formando um ângulo de 180 graus. Então, os ângulos internos de qualquer triângulo são sempre suplementares. Soma igual a 180 graus. Dúvidas nisso? Ok. A prof, com essa definição, encerra o conteúdo da apostila 2. E nós vamos trabalhar os exercícios até a página 62. Nós estamos na página 55. Nós vamos da página 55 a 62. Nós vamos começar agora conversando sobre alguns exercícios e vocês ficarão com deveres para terminar para terça-feira. Então, da página 55 até a 62 da nossa apostila. O Vitor está me perguntando se, dependendo do formato que eu corto, não muda. Vitor, se for triângulo, o formato é sempre 3 lados, verdade? Então, não importa o tipo de triângulo, tem que ser triângulo. Se for outra figura, daí não vale a propriedade. Se for triângulo, não importa. Fala, querido. Vai dar sempre 180, Vitor? Sim. Alguém falou junto com o Vitor aqui, né? O Vitor está no chat, mas alguém abriu o microfone. Repete a pergunta. Até a 62? Isso. Até a 62. Nada. Vai ser sempre 180 graus? Sempre. Para mostrar que vai ser sempre 180 graus, eu quero então que vocês mostrem os seus triângulos para a prof, as suas construções. Ó. Prof, onde é que eu vou mostrar? Bate uma foto e bota lá no grupo da sala, para que todo mundo veja. Eu quero pelo menos 5 desenhos agora lá no grupo da sala.
fotografem e mandem. Pode ser no final da aula, né? Porque tem aluno que para fotografar vai ter que sair da aula, então não saiam, tá? No finalzinho da aula, coloquem lá pelo menos 5 desenhos diferentes de colagens no caderno que deram 180 graus. Tá bom, João? Então vamos lá, meus queridos. Meus últimos minutinhos com vocês. Página 55. Ele vai pedir que vocês explorem quais são essas figuras. Escrevam ali que figuras são. Tá? Tem aluno que já botou lá no grupo, ok. Na página 56, ele define para vocês o que são polígonos regulares e irregulares, a gente já definiu também. O que é polígono convexo e não convexo. E o que é ângulo interno e externo. Tudo isso nós já conversamos, está na página 56 de vocês. Nós vamos, por favor, na página 57, exercício número 1. Exercício número 1. Página 57, exercício número 1. João Lucas, a prof sabe que tu está aí na sala, pode ficar tranquilo, tá? Ele está me perguntando se eu não vou fazer chamada. Pode ficar tranquilo que a prof sabe que tu estás aí. Depois eu olho a lista de participantes também. Alguns escreveram no chat, outros, né, expressaram-se oralmente, não se preocupem, tá bom? Agora eu vou usar os meus minutinhos finais, não para chamada, mas para explicar na página 57 o exercício número 1. Ele pede para vocês determinarem a medida do ângulo externo indicado em cada polígono. Vocês viram com a professora que ângulo interno e externo tem uma propriedade para qualquer polígono. A prof desenhou triângulo, retângulo e pentágono aqui para vocês no quadro, então 3 figuras bem diferentes. E a gente viu que o ângulo interno e o externo têm uma propriedade. Qual? Quem ainda lembra para mim dizer? Qual a propriedade, queridos? Do ângulo interno e externo. A soma deles dá quanto? 180 graus, isso aí. Então, aqui nesse exercício, é essa definição que a gente vai usar. O ângulo interno e o externo formam 180 graus. Então, ele está pedindo para vocês a medida desse ângulo externo aqui. Nós faremos 180 menos 26. Isso vai dar 154 graus. Essa é a medida do ângulo externo da primeira imagem, da primeira figura. Na segunda figura, para eu achar aquele ângulo externo, que continha faremos? Na letra B, naquele pentágono. Isso, 180 menos 81. Ótimo. Terceira figura, letra C. Como eu acho aquele ângulo externo? (180 menos) isso. Então, é assim que nós vamos desenvolvendo as nossas atividades. Na terça-feira, eu ainda preciso que vocês estejam com a nossa apostila 2. Na página 58, exercício 3, ele pede que vocês construam um mosaico usando as figuras do material de apoio.